Boa noite a todos. Então, hoje nós estamos nessa casa, que já foi dito que é uma casa de Jesus, né? E a gente, na terça-feira, vem até aqui, na primeira terça-feira do mês, para trazer os nomes dos nossos queridos, ou os nossos próprios nomes, para pedir irradiações durante o mês. Então, nós estamos aqui para pedir vibrações, energias salutares, de amor, de fortalecimento, né? E eu peço que Jesus me auxilie para que eu consiga trabalhar o tema dessa noite no sentido de que eu possa ser compreendida e que possa ser plantada uma sementinha do bom ânimo em cada um de vocês. E nós estamos vivendo num momento de transição planetária. O que é esse momento? Nós estamos saindo do apartamento de baixo para ir para o apartamento de cima. E o que significa isso? Nós estamos no mundo de provas e expiações, estamos indo para o mundo de regeneração, estamos no caminho. E toda mudança traz muita dor de cabeça, né? E a gente sabe que nós passamos por aflições, por desafios em todos os momentos da nossa vida. Mas o tema Tende Bom Ânimo pretende nos mostrar que, mesmo vivendo as aflições, as dificuldades, enfrentando as dores, nós podemos manter o bom ânimo desde que acreditemos que a vida não acaba aqui, né? E eu vou trabalhar um texto que está no livro Boa Nova, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, Humberto de Campos para Francisco Cândido Xavier, no capítulo 8. E lá ele trata do bom ânimo. Então, Bartolomeu era um discípulo de Jesus e um dos mais dedicados. E ele tinha uma tristeza consigo, né? E ele, inúmeras vezes, Jesus olhava e percebia que ele não estava feliz, que ele tinha uma tristeza dentro dele. Até que houve uma oportunidade e Jesus pôde conversar com ele. E nessa oportunidade, eu vou ler partes do texto no decorrer da exposição, tá? Nessa oportunidade, Bartolomeu pergunta para Jesus. Aliás, primeiramente ele fala: Mestre, não saberia nunca vos explicar o porquê das minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho. Pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Bartolomeu parece que está nos falando hoje, não é? E já fazem 2000 anos, mais de 2000 anos. E ele está nos falando que é uma vitória do crime, que há jogo de ambições, que há colheitas de muitos desenganos que são praticados pelas pessoas, né? E quando ele fala dessa esperança que ele tem, ele fala olhando à frente, porque ele compreende que os ensinamentos que Jesus trouxe fala que o reino de Deus não é deste mundo. E ele tem, então, essa esperança melhorada dentro de si para trabalhar com essa tristeza, né? E nós, será que nós trazemos algumas tristezas dentro de nós no nosso dia a dia? Diante do que nós enfrentamos?
diante das batalhas que a gente levanta de manhã, tem que trabalhar, às vezes nós temos trabalhos difíceis, problemas difíceis para resolver, muitas vezes não problemas somente nossos, mas que cabem a nós o auxílio, né? E essa fala de Bartolomeu aqui, e assim como o que Cristo vem nos trazer no decorrer do diálogo, é um convite para que a gente observe diferente as nossas dificuldades, né? E Jesus, lá em Lucas, capítulo 16, versículo 33, quando ele, já ciente de que ele passaria pelos momentos da crucificação, né, do desencarne, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui a gente pode pensar um pouquinho em vencer o mundo e vencer no mundo. Nós muitas vezes queremos vencer no mundo. Nós queremos que os nossos desejos sejam realizados, que as nossas conquistas materiais sejam conseguidas. Mas vencer o mundo é vencer as nossas travessuras que nós já fizemos em outras encarnações, né? É evoluir. Então, ele já disse isso para os discípulos, né? Porque ele sabia que os discípulos dariam continuidade ao seu evangelho. E ele estava preparando eles para saber que essa continuidade do evangelho não seria fácil, teria muitas dificuldades. E a gente pode, né, pegar todos os momentos em que foi levado o evangelho para as pessoas, né? Nunca foi fácil. Muitos tiveram que se esconder, muitos foram jogados aos leões e assim por diante, né? Mas nós temos que ter essa fala de Jesus em nossa mente, porque nós não podemos perder a fé diante das aflições. Se nós mantermos a fé, né, em todos os momentos, nós atravessaremos as dificuldades com mais ânimo. Então vamos nos armar, mas não do que nós conhecemos como armas no nosso dia a dia. Vamos nos armar de fé, de esperança, né? E nessa passagem que Jesus faz esse diálogo com Bartolomeu, ele em algum momento vai perguntar se nós devemos ser constantemente fortes. Então, quando ele diz que nós temos que ter bom ânimo, quer dizer que nós não podemos nunca sentir tristeza, medo, sofrimento? Não. Nós podemos sim sentir. E nós devemos, quando nós não podemos usar a palavra perder, né? Mas quando um ente querido nosso parte para outra vida, para a verdadeira vida, é normal nós sentirmos a falta, nos sentirmos tristes. É preciso que a gente sofra esse momento, mas que ele não se torne para sempre, né? E vamos lembrar sempre que nós estamos encarnados para evoluir. Então, tem um momento em que nós damos uma parada, sofremos mais, mas vamos dar continuidade. Quando Bartolomeu falou isso para Jesus, Jesus olhou para ele com uma serenidade, né? E disse: fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero, senão, acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Então, quando Jesus falava da questão de manter o bom ânimo, quando ele falava que o mundo de Deus não é, o verdadeiro mundo não é esse, né? Ele estava querendo dar esse espírito de ânimo, né, aos discípulos. Então,
quando Jesus fala isso, ele vai dizer o quê? Quando Bartolomeu fala ali que ele agora sente-se melhor e tal, que ele consegue compreender algumas coisas que Jesus está falando, o que Jesus está querendo nos dizer? Que a gente acreditar que as coisas vão melhorar é o primeiro passo, mas não é o suficiente. Então nós temos que acreditar, ter fé, as coisas vão melhorar. Nós estudamos aqui no Espiritismo, né, toda a codificação, compreendemos o Evangelho de Jesus, mas basta acreditar e saber? Não. Nós precisamos ter olhos atentos e perceber onde nós podemos, apesar das nossas dificuldades, ajudar o próximo, fazer o bem, evoluir moralmente. Então, é o primeiro passo acreditar, mas nós não podemos parar por aí. Nós devemos agir, sempre. E Jesus continua. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Que certeza é essa? A certeza de que este não é o verdadeiro mundo e que nós não sofreremos para sempre. Que nós passamos por dificuldades. Mas o mais terrível dos seres humanos, o que pode ter feito as maiores atrocidades de todos, um dia será bom. Um dia estará do lado de Deus. E é nisso que nós temos que nos focar e compreender. Que se nós estamos passando hoje por dificuldades, nós já semeamos algumas dificuldades, né? Então vamos ter esse ânimo e nos manter firmes. E Jesus continua. O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Como é que eu vou fazer o outro mudar, fazer o outro acreditar e ter bom ânimo, se eu não trabalho isso aqui dentro de mim? Se não floresce dentro do meu íntimo essa vontade de evoluir, essa vontade de crer em Deus e saber que tudo passa, né? Então é preciso que nós tenhamos esse florescimento interno, né? E Jesus, então, ele mesmo acreditando que Bartolomeu estava ali acompanhando, né? Ele fazendo, indo, pregando o Evangelho e tal, mas Jesus se preocupava, será que ele está vivendo isso no seu íntimo? Esses ensinamentos que ele está aqui para ajudar a espalhar? Será que ele está vivendo? Porque às vezes a gente pode estar trabalhando. Vamos supor aqui dentro de uma casa espírita. Às vezes eu estou aqui trabalhando conteúdos, textos que nos fazem refletir, mas será que eu estou refletindo sobre isso para que eu mude internamente? Então esse é o convite de Jesus, né? Que nós reflitamos todos os dias para mudar o nosso interior. E Jesus ainda continua. Vejam bem, a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. E nós, muitas vezes, quando nós tropeçamos nas pedras, nós achamos que vamos dar com a cara no chão, né? Mas nós estamos tropeçando para chegar a Deus. Para sermos seres evoluídos, assim como Jesus. Nós estamos aqui, continua Jesus, para que no processo de crescimento nos aproximemos cada vez mais perto de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Então, o convite ao trabalho, cabeça parada, corpo ocioso,
é espaço para maus pensamentos e más atitudes. Nós precisamos trabalhar. E trabalhar não quer dizer apenas cumprir a minha profissão. Nós vamos ver no decorrer da fala. E quando a gente fala, né, que a estrada é pedregosa, muitas vezes a gente olha para o vizinho, para o primo, para o tio, para o irmão, seja lá quem for, e a gente pensa assim, nossa, eu queria ter uma vida que nem a dele. Ele não sofre que nem eu. Será que não? Será que nós sabemos qual é a luta que ele está travando internamente? Nós sabemos da nossa luta. Mas será que nós sabemos da luta que o outro, que nós estamos julgando, que ele não tem dor maior do que a nossa? E que a dor dele não se compara à nossa? Será que nós sabemos da sua dor? Será que as dores podem ser medidas? Se eu não me engano, foi a Tati mesmo que falou que, às vezes, em um mesmo acontecimento com duas pessoas, uma consegue tratar do assunto normalmente, né? Sofre aquele problema, lida com ele e segue a vida. E o outro faz o quê? Para, estaciona, se entrega à depressão, à tristeza e não consegue sair dali. Então, o jeito também que cada um vai lidar com as dores é diferente, né? Pode ser que o outro esteja no maior sofrimento, mas ele não está demonstrando. Ele está lidando com elas de maneira diferente, né? E Jesus continua. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de 1 hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Quando nós estamos nas nossas horas de sono, quem está lá na cama descansando é o nosso corpo. E nós podemos ir para o trabalho. Nós somos espírito. Agora, se eu me deitar na cama me lamuriando, me lamentando, será que eu vou ser aproveitada para um bom trabalho? Ou eu posso ser alguém disponível até para obsessores? Né? Então, Jesus nos chama, olha o que ele diz, a oportunidade de 1 hora, de uma leve ação, às vezes 5 minutos, você está no teu corre-corre do dia, e 5 minutos que você para a tua vizinha, tua comadre, tua cunhada, seja lá quem for, 5 minutos que você ouve ela, às vezes você fez um trabalho de meses, de anos, em só ouvir. Então, nenhum momento é desperdiçado. A gente sempre tem boas ações a serem feitas a qualquer momento, né? Então, não percamos nenhum momento. Como que nós podemos ajudar o outro quando a gente sai para trabalhar? Vamos dizer que a gente vai a pé para o trabalho. Se eu caminhar cabisbaixa, carrancuda, é uma coisa. Agora eu posso, de cabeça erguida, quando encontrar uma pessoa, bom dia, dar um sorriso. Às vezes era o que aquela pessoa estava precisando. Apenas daquele sorriso. Para ela saber que tem alguém que olhou para ela, né? Então nós temos esses convites que são, né, para não perdermos nenhum momento. Em geral, continua Jesus, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes
infrutíferos labores. Jesus está nos dizendo aqui que quando nós queremos satisfazer as nossas vontades, somente as nossas, e quais são as nossas vontades? Como eu disse lá no começo, normalmente as nossas vontades são materiais, não é? Nós queremos ter um bom dinheiro para poder viver bem, parará. É errado? Não, de maneira nenhuma. É importante que todos vivam bem, que todos tenham conforto, que consigam viver de forma digna, né? É importante isso. Mas quando nós lutamos pelos bens materiais, passando por cima das leis divinas, aí é que começam os problemas. Quando nós logramos, quando nós pagamos mal nossos funcionários, roubamos, seja lá o que for. Quando nós praticamos coisas fora das leis divinas, é que nós estamos fazendo, né? Como ele diz aqui, ó, trazendo resultados para que nós tenhamos árduas jornadas. E muitas vezes levará séculos, muitas encarnações, para poder refazer aquele momento, ou aquele mês, ou aquele ano em que eu fiz essas ações, né? E ele continua: em vista dessas razões, observamos que os viajores da Terra estão sempre desalentados. Há 2000 anos ele está falando isso. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela caridosa do céu, o perfume de uma flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou através dos seus discípulos para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Então, há 2000 anos Jesus falou que os povos continuam desalentados. E como que a gente vê hoje? Né? Muitos ainda desalentados. E o que Jesus quer dizer com isso? Que se nós nos deixarmos abater, nos entregarmos a tudo o que é desespero, nós vibraremos nas sombras. A nossa vibração interna será sombria, será triste, não terá esperança. E é isso que ele nos chama, né? Que nós temos que vibrar diferente, com bom ânimo. E aí nós conseguiremos ver as pequenas coisas do dia a dia como importantes. Um sorriso, uma flor que eu cultivo lá, que floresceu, uma festa que você faz, que depois de 15 anos você plantando orquídea nenhuma florescia e esse ano floresceu uma, né? Então, são coisas que a gente tem que aprender a ver e dar valor a essas pequeninas coisas, né? Também. E às vezes a gente só quer ver grandes coisas, né? E olha, André Luiz, no livro Nosso Lar, ele ficou 8 anos no umbral. E lá ele vivia em lamentação, em dor, em tristeza. E a espiritualidade estava lá sempre pronta a socorrê-lo. Mas ele não conseguia florescer e aceitar ajuda. Quando ele, cansado de tudo, consegue fazer uma oração fervorosa, ele foi atendido. Porque aí acende uma luzinha e aí a espiritualidade compreende, estamos prontos a sermos socorridos, né? Então, a espiritualidade nunca o abandonou e ela nunca nos abandona. Deus e Jesus muito menos. Então, nós estamos sempre amparados.
sempre, né? E Bartolomeu pergunta ainda: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós fortaleza permanente? Não, né? Jesus respondeu: a verdade não exige, ela transforma. Então, quando nós compreendermos que se as dificuldades nos abatem hoje, se nós compreendermos que isso passa e que nós vamos viver aqueles momentos, mas vamos nos transformando e encarando os acontecimentos de forma mais leve, sofrendo menos, né? E Jesus ainda fala que Deus é bom e Ele não tem pressa. Depende de nós quanto tempo nós queremos. Se nós queremos nessa encarnação já fazer essa caminhada, ou se nós vamos passar por curvas para fazer um caminho que achamos que é melhor, né? Deus não tem pressa. O nosso tempo é diferente, né? E ainda, Jesus disse que o Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Nem teria como ficar pedindo que os seus discípulos nunca sentissem nenhuma fraqueza, nenhuma tristeza, nenhuma dor, né? Porém, é preciso considerar que, mesmo você sentindo tristeza, dor, desânimo, a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços de quem quer ser discípulo de Deus. Então, nós temos esse compromisso. Quem quer ser discípulo de Deus precisa considerar que é necessário trazermos alegria, coragem e esperança. E aí, no nosso dia a dia, como é que eu trato o outro? Eu tive uma noite horrível, eu briguei com meu marido, eu briguei com meu namorado, o meu funcionário me fez alguma coisa, aí eu acordo com um mau humor. O primeiro que me fala bom dia, eu só olho e falo, só se foi para você. Não dou um sorriso. Alguém, vamos dizer que eu trabalho num mercado. Alguém chega no meu caixa e eu, ao invés de dar um sorriso e tal, e atender normalmente, eu estou ali fechada, carancuda. Como é que nós estamos tratando o outro? Nós damos ao outro aquilo que nós temos dentro de nós. E o outro dá para nós o que ele tem dentro. E nós já vamos ver uma parte muito interessante desse diálogo e do que aconteceu com Bartolomeu quando ele chega em casa, né? Então, Jesus continua dando seus ensinamentos, né? E Bartolomeu pergunta: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente querido? Mas quem estará perdido? Jesus falou: se Deus é o Pai de todos nós, se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, porque lamentarmos em desespero aquele amigo que partiu antes de nós? Nós não perdemos ninguém. Nós apenas nos distanciamos por um tempo. Somos todos filhos de Deus. E um dia nos reuniremos novamente no mundo espiritual, né? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra. Como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Então, se nós queremos ser discípulos, nós podemos acender a fogueira do ódio? Nós podemos, numa discórdia, aumentar as coisas? A gente precisa aprender isso. Eu já fiz algumas mudanças, mas tenho muito a fazer ainda. O primeiro passinho de formiga a gente já deu,
né? E Bartolomeu, depois de toda essa conversa, ele volta para casa porque ele não morava ali onde eles estavam. E aí ele foi andando, já era noite, né? E aí ele foi andando e observando as estrelas, a noite, e ele foi olhando tudo com outro olhar, né? E as águas do Genezaré, que era por onde ele estava passando, né? Para ele estavam mais calmas, mais tranquilas, mais limpas, né? Os ventos eram diferentes para ele. E aí ele chega em casa. Ele estava tranquilo, ele tinha compreendido o que Jesus tinha conversado com ele e estava olhando com outro olhar, com um olhar de bom ânimo. E o que acontece? Quando ele entrou dentro de casa, vou ler como está aqui. Ao ranger os gonzos da porta, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. E Bartolomeu lembrou do Evangelho, da conversa com Jesus e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. Seus irmãos ainda não tinham alegria para dar para ele. Eles tinham isso que eles estavam oferecendo, né? Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. E aí o seu velho pai também acusou ele igualmente e o escorraçou. E o que ele fez? Ele achou natural o pai dele falar tudo aquilo. Afinal, o pai dele não conhecia Jesus. E ele conhecia. Então, ele tinha a obrigação de agir diferente. Ele tinha a obrigação de olhar para o pai dele e para os irmãos e entender o que eles estavam oferecendo. E não devolver na mesma moeda, né? E o que ele fez? Ele teve o seu descanso, no outro dia levantou, pegou a rede e saiu para o trabalho, para a pesca. E para ele tudo estava mais tranquilo. Parecia que as águas do lago, a pescaria, os colegas de pescaria, tudo parecia diferente. Parecia que estava todo mundo com outras falas, com outras caras, né? Mas será que eles estavam mesmo? Ou será que ele estava conseguindo olhar com outros olhos? Será que nas outras vezes que ele estava indo trabalhar, ele não estava indo sem ter florescido o bom ânimo, a vontade de mudar, a tranquilidade, sem estar vivendo o que Jesus estava ensinando, né? E de tarde, no fim da tarde, quando eles iam lá para entregar os peixes, né? Ele não questionou os comerciantes, como das outras vezes, né? Ao invés disso, ele ia dando boas palavras, atitudes cativantes, educativas. E assim ele foi fazendo com que todos olhassem para ele e o estranhassem, porque ele estava diferente. Mas todos gostaram da sua transformação, né? Todos gostaram e perceberam que ele estava diferente. Mas Jesus não se admirou. Ele conhecia com júbilo a nova atitude do seu discípulo Bartolomeu. Então, que a gente possa, né, dar o melhor para o outro. Se recebemos o pior, é porque ele ainda só tem isso para dar. Que a gente possa compreender isso. Que a gente possa compreender que as nossas dificuldades do dia a dia não foi Deus que nos deu como castigo. Como na mensagem inicial, né? Quando a gente passa por dificuldades, a gente começa a questionar Deus. Deus não dá dificuldade para ninguém, somos nós que as criamos. Nas nossas várias travessuras das nossas encarnações, né? Então, vamos, como Bartolomeu, deixar florescer dentro de nós. Olhar diferente.
olhar com um olhar ressignificando as nossas dificuldades, ressignificando o outro e as suas atitudes, sem julgamento, esperando que um dia Ele estará do nosso lado, lá pertinho de Deus. Obrigada pela atenção de todos.